Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Trago a paz do Senhor, do meu pastor Marco Antônio, da minha congregação local, ao pastor desta casa. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo, a partir do versículo de número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força gloriosa, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez digno de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que havendo feito por ele paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E você diz: meus queridos irmãos, peço a atenção dos irmãos para a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Essa mensagem ela tem queimado em meu coração durante alguns meses, porque se faz muito necessário escutarmos sobre ela. Infelizmente, a mensagem do Evangelho ela não tem sido mais a mensagem central das igrejas. Estamos vivendo, infelizmente, um tempo onde a deturpação do Evangelho ela tem sido visível no meio dos cristãos, onde a mensagem que é para ser falada de Cristo, a mensagem que é para falar sobre o arrependimento, ela tem sido trocada por uma mensagem de que venha como estais e permaneça como estais. Só que quando a gente olha nas Escrituras Sagradas, nós vemos que não foi esta mensagem que os nossos antepassados pregaram. Porque o evangelho que massageia o nosso ego, ele não é um evangelho. O evangelho que diz que você não precisa mudar, ele não é evangelho. Porque o evangelho ele bate de frente com as nossas vontades. Porque a nossa carne, ela tende ao pecar. Mas Cristo morreu na cruz, nos dando acesso ao Pai. Enquanto estávamos condenados ao inferno, veio Cristo, se sacrificou por nós, nos dando acesso ao Pai, para que possamos olhar os céus e dizer: Abba Pai, Abba Pai. Será que você pode dizer Abba Pai?
Obrigado, Deus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João Batista, em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, a mensagem que ele pregou foi: arrependei-vos. Pedro, após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, foi: arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. A mensagem que Daniel Berg e Gunnar Vingre pregaram quando chegaram ao Brasil foi: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o mesmo Jesus que condenava o pecado, Ele é o mesmo que condena. Então arrependei-vos para alcançar a salvação. Jesus é o mesmo. É necessário nos arrependermos para alcançar o céu. O mundo, ele necessita de Cristo. E Deus conta com a igreja que não se envergonha, assim como Paulo falou: não me envergonho do evangelho de Cristo. Deus conta com a igreja que não se envergonha de levantar o pendão da fé e dizer que pecado ainda é pecado e que certo ainda é certo. Deus conta conosco. Mocidade, Deus conta contigo. Obreiros, Deus conta contigo. Irmãs, Deus conta contigo. Igreja Assembleia de Deus do Mangabeira 1, Deus conta com você. A mensagem não pode sair dos nossos púlpitos. A mensagem não pode ser tampada. A mensagem, ela deve ser sempre centrada no Evangelho. E qual é o Evangelho, José? É que Jesus veio em carne, morreu por nós e nos deu acesso a Deus. E é sobre esta mensagem que eu quero falar com os irmãos. Quando olhamos em Gênesis, no capítulo de número 3, nós vemos que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, comendo assim do fruto na qual Deus tinha proibido. Então o primeiro Adão nos separou diretamente de Deus. Estávamos separados de Cristo. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, enquanto Deus fala com Adão, a serpente e a mulher, ele começa a dizer a consequência dos seus pecados. E ele olha e fala assim: olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e ela e a semente da mulher lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus naquele exato momento já estava programando, já tinha estipulado a promessa de redenção, que viria da semente da mulher, que morreria por todos nós. Os anos se passaram e vieram homens, mas nenhum deles podiam ser sacrificados pela humanidade. Nasce Noé, o homem que Deus achou graça. Porém Noé pecou. Em Gênesis capítulo 9, versículo 20, já não estava mais puro, não era digno de morrer pela humanidade. As gerações se passaram. Nasce Abraão, o amigo de Deus, porém também pecou, já estava condenado, não merecia morrer pela humanidade. Então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá gera Esrom, Esrom Arão, mas nenhum deste homem podia morrer ou era digno de morrer pela humanidade. Nasce Davi, o homem na qual a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Provavelmente olhava para Davi e falava: vai ser esse que vai trazer a salvação. Porém Davi pecou, estava separado, não podia morrer pela humanidade. Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias a Asa, e a Asa Josafá, Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. E no capítulo 6 de Isaías, Isaías começa a dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e o seu séquito enchia o templo, e ao redor do trono existiam serafins,
E cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os olhos, o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles cantavam algo muito interessante. Eles cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus levanta Isaías para anunciar, reatar a promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis. Então Isaías começa a escrever: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E ele continua: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Eu não sei porque você ainda não abriu a boca para dar glória. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A promessa até então estava esquecida. A promessa de redenção havia sido colocada de lado. Mas Deus levanta Isaías para falar: eu ainda me lembro da promessa que eu fiz a vocês. Eu não esqueci da promessa de redenção. Suporta mais um pouquinho. Mas tem hora nas nossas vidas que a gente é tão ansioso. Existe momento nas nossas vidas que pensamos que Deus esqueceu das promessas que Ele fez na nossa vida. E falamos: Senhor, cadê as promessas que não se cumprem? Aleluia. Senhor, está demorando muito. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Cadê, Senhor, a promessa que não cumpre? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: aguenta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que prometeu. Isaías anuncia e reafirma a promessa. Só que chega um dado momento em que Deus levanta Isaías e fala: Isaías, você vai anunciar outra coisa sobre o Messias. E ele fala: Senhor, o quê? E ele começa a escrever Isaías 53. Quem deu crédito ao nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele descerá diante dele como uma terra planta, e como uma raiz de terra seca, não tem forma nem formosura. E quando nós víamos a Ele, não víamos nele beleza alguma para que pudéssemos desejá-lo. Ele era desprezado, era rejeitado dentre os homens, o homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós o condenamos como aflito de Deus. Versículo de número 4. Ele certamente suportou as nossas dores, carregou as nossas tristezas. Contudo nós o considerávamos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus levanta Isaías e fala: Isaías, você vai dizer que o Messias vai vir, mas também você vai dizer que Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Mas por que Ele vai sofrer, José? O Messias veio, Ele sofreu por causa das nossas transgressões e iniquidades. Porque era para mim e para você estarmos pregados naquela cruz. Era para mim e para você sermos condenados ao inferno. Não é uma palavra mansa, não é uma palavra para fazer barulho, é uma palavra de conscientização. Era para mim e para você estarmos sendo condenados
Mas houve um que se fez pecado em... Ah, meu Deus. Mas teve um que se fez pecado em nosso lugar. Teve um que falou: Pai, bota em mim o pecado deles. Eles não vão suportar não, mas eu suporto. E João começa a escrever em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma... Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Isaías escreve o capítulo 53. Passam-se os tempos, passam-se os 400 anos de silêncio. Então o anjo aparece a uma virgem e fala: mulher, tu é agraciada, porque de ti nascerá o Salvador. Então o anjo revela que chegou o momento da redenção. Chegou o momento em que o Salvador chegaria para redimir dos nossos pecados. Jesus nasce, cresce, inicia o seu ministério. Então Jesus cura, Jesus liberta e Jesus ensina, assim como olhamos nos evangelhos. Porém Jesus sabia que estava chegando o momento dele de assumir o papel de sacrifício. Então Judas, em dado momento, traz Jesus. Então aquele homem que até certo ponto estava bem, estava tranquilizado, agora se encontra encarcerado, preso, esbofeteado e xingado. Por quê? Por amor de mim e de você. Como eu disse, era para mim e para você estarmos no lugar de Jesus ali naquela cruz. Mas Ele se fez pecado em nosso lugar e tomou o nosso lugar. Pegam Jesus, prendem Ele. Então Jesus, o Deus unigênito do Pai, que não tinha pecado, que não tem pecado, estava lá sofrendo por um povo que o tinha desprezado. E eu não consigo achar um outro sinônimo de uma palavra, um adjetivo melhor do que amor. Se você entender algo que preencha essa lacuna do que significa isso, pode me falar, porque a única coisa que eu entendo é amor. Porque um Deus que é adorado pelos anjos, um Deus que não tem necessidade de nada, desce do trono, se faz homem, assume uma culpa que não era dele e morre em nosso lugar. Pastor, para mim isso é amor. E para o senhor? Para mim isso é amor. E o que eu acho mais interessante em nós é porque mesmo sabendo do sacrifício de Jesus, todos os dias nós o traímos, assim como Judas. Todos os dias nós pecamos contra Ele. Todos os dias o negamos, assim como Pedro fez. Meu Deus. Todos os dias abandonamos Ele, mas todos os dias Ele aparece do nosso lado dizendo: eu ainda estou contigo, eu ainda te amo, eu não esqueci de você, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Foi por você que eu sofri tudo. Levam Jesus até o Monte Caveira, crucificam Jesus. E Jesus naquele momento, abandonado por todos, enquanto uns o julgavam e falavam: tu não era o Cristo, salva-te daí, desce da cruz. Ele olha para o céu e fala: tetelestai. Em outras palavras, está consumado. Naquele momento, a obra da redenção havia sido estipulada, concretizada,
Jesus nos deu acesso ao Pai. E Paulo vai dizer que enquanto o primeiro Adão nos trouxe a condenação, Jesus, simbolizando o segundo Adão, nos trouxe a redenção e a salvação. Enquanto o primeiro Adão nos separou de Deus, veio Jesus e nos uniu a Deus. Enquanto o primeiro Adão nos trouxe o pecado, Jesus nos trouxe a redenção. Com a permissão do pastor, fica de pé, por favor. Tudo por amor. Enquanto todos desprezaram Jesus, quando tudo parecia perdido, Jesus deu o brado de Tetelestai, que estava consumado. Deus, a partir de Jesus, nos perdoou dos nossos pecados e nos deu acesso ao Pai. Eu queria fazer um convite, antes de fazer uma oração, eu queria fazer um convite. Será que tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador? Alguém ainda que não aceitou ainda esta salvação, ou que não teve a oportunidade ainda? Levante uma de suas mãos, eu queria fazer uma oração por você. Analise todo o sacrifício de Jesus durante toda a trajetória. Entenda que tudo isso foi por você, para que você pudesse estar aqui. Será que tem alguém aqui que ainda quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos, quero orar por você. Que eu já fiz em toda a minha vida. Não perca tempo. Alguém? Enquanto o Senhor me dava essa palavra, Ele falava muito forte ao meu coração, e enquanto eu estava sentado, Ele confirmava que chegou gente aqui desiludida, gente que pensou que estava só na caminhada. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo sabe. Teve gente que chegou aqui falando: hoje é o meu último culto. Da Camã, via Súbia, da Cai, via Sai. Mas o Espírito Santo fala agora ao teu coração: eu sou o teu Pai. Eu ainda estou contigo. Reafirmo as minhas promessas na tua vida. Não estás só nessa caminhada. Se não há alguém, quero só fazer uma oração. Por favor, coloque a mão no seu coração. Está vindo uma pessoa para os braços do Pai. Oh glória! Duas almas para o Senhor. Eu não entendo porque você ainda está em silêncio. Há mais alguém que quer reatar, que quer aceitar Jesus como Salvador?
Se não há, que o Senhor Jesus lhe conceda outra oportunidade. Passo a palavra para o meu pastor.